Para muitos vai ser novidade o assunto, porque a abordagem em equipamento de potência é diferente da abordagem da eletrônica de sinais. Tá? Alguns princípios parecidos, mas pela exigência em aumento da produção de corrente direta e no bloqueio de tensão reversa, tá? Que são os dois parâmetros que acabam limitando, os dois parâmetros mais importantes, está na compra de dispositivos semicondutores, né, diodos, IGBTs, transistores, MOSFETs. A gente vai ter que aprender coisa nova, ok? Bom, para entender esses dispositivos, conseguir escolhê-los, né, ou selecioná-los com aplicação, comparar o seu desempenho, o que isso ocasiona em termos de tamanho e custo do conversor, a gente vai ver um pouquinho de física de semicondutores. Tá? Então isso aqui é assunto que dá teses e teses de doutorado. A gente vai ver o necessário para conseguir conversar em bom nível nas comunidades de engenharia do mundo. Okay? Conversar em bom nível e conseguir escolher os dispositivos para as plantas mecatrônicas que a gente vai compor, a gente vai construir. Certo? Bom, semana passada a gente começou esse assunto, né? Eu vou, até aquela ocasião, né, a gente tinha destacado aqui os portadores de carga que a gente vai controlar dentro de um dispositivo semicondutor. A gente falou aqui que uma estrutura atômica, né? A gente vai ter um nível de condução e um nível de valência, né? E a gente vai monitorar aqui a corrente, tá? Por deslocamento de lacunas dentro da região de valência em níveis energéticos, né? Isso aqui são níveis energéticos. O centro do átomo está aqui, ó, tá os prótons do centro do átomo. Então a gente está, à medida que a gente se afasta do centro do núcleo do átomo, tá? O nível energético vai subindo. A energia que você tem que gastar para tirar um elétron e fazer com que ele ocupe essas regiões é cada vez maior. Tá? Então a gente vai monitorar aqui a corrente pelo fluxo de portadores, né, na estrutura. Esses portadores serão lacunas, tá, dentro da região de valência e elétrons na região de condução. Okay? Essas lacunas elas são criadas, né, dentro da estrutura do silício quando a gente fornece energia suficiente para que um elétron, né, saia aqui da região de condução, da região de valência e vá para a região de condução, você quebra uma ligação, ou quando você coloca uma impureza no material, né, tipo fósforo, que é uma impureza doadora, e ele tem 5 elétrons na região de valência. Né? Então ele cria um nível energético aqui no meio, né, que é mais próximo do nível de condução. Então, com pouca energia, é possível fazer com que esse elétron venha para cá. Tá? Ou então, essas impurezas são chamadas de dopante, né? Impurezas dopantes. Isso é controlado no material. Você injeta e você tem toda uma exigência na instalação para conseguir fazer isso. Tá? O pessoal tem roupa especial, dispositivo anti-eletricidade estática, controle de poeira, pressão, umidade no ambiente. Tá? Não é à toa que você compra. Você vai comprar uma pastilha, comprar um IGCP da ABB, tá? Para 1000 amperes, você vai pagar 15.000 euros. Tá? Ele não vai pesar nem 1 quilo. É tecnologia demais. Assim, até as ações de Estado, né, para começar a ter produtos de mais valor agregado no contexto nacional, sempre levam à discussão da construção de indústrias de semicondutores. Né? Tem até um parque tecnológico lá em Belo Horizonte, eles fizeram perto do Mineirão. Na mata tem o Mineirão, a UFMG, o clube da UFMG que é o CEL, e ali para baixo eles fizeram um parque tecnológico, entre o Mineirão e o Shopping Del Rey. Tá? E uma das iniciativas, né, desse parque seria ter também a produção de semicondutores. Tá? Aí, infelizmente, são 100 anos de atraso. Né? Assim, o Brasil está 100 anos atrasado. Nesse caso, tá? Mas enfim, é tecnologia demais para você conseguir fazer essas coisas. Então, a gente comentou, né, de como
a gente vai mapear esses condutores. Você tem impurezas dopantes, tá? E você tem aqui a temperatura ambiente, tá? O principal mecanismo de criação de condutadores são impurezas, além das dopantes, tem impurezas no material que estão ali por acidente, que são colocadas aqui no centro de recombinação e geração, que são níveis de energia aqui próximos ao nível de condução. Tá? Então, esses materiais, como o ouro, por exemplo, tá? Eles criam, eles possuem um nível energético nessa posição aqui no espaço, tá? Que fica bem pertinho aqui do nível de condução. Então, eles habilitam, né, a transferência de um elétron da camada de valência para cá, no primeiro estágio, e no segundo estágio, desse nível intermediário aqui, para a banda de condução. Tá? Então, isso é um mecanismo de criação de portadores, tá? São chamados de centros de combinação RG. Tá? Esse é o principal mecanismo. Né? Por mais que a gente fale em junções perenes, que você vai ter, né, quando você ceder calor ou luz aqui para elétrons nessas bandas, né, você vai ter esses elétrons migrando da banda de condução. Tá? O principal mecanismo em dispositivos eletrônicos de potência para a criação dessas cargas elétricas são esses centros de recombinação e geração. Okay? Você tem que ter os dopantes, você tem os elétrons disponíveis aqui na banda de condução, e você tem que ter os centros de recombinação para facilitar a inserção desses portadores nas regiões que eles contribuem para a corrente elétrica. Tá? Então, para a aplicação de potência, a corrente é muito grande. Então, a gente está facilitando aqui a disponibilidade de cargas, né, nas regiões onde elas contribuem para o fluxo de corrente. Okay? O outro ponto da aula passada, quando a gente fechou, é o seguinte: são os dois mecanismos para deslocamento dessas cargas. Tá? Um primeiro mecanismo é chamado de deriva, é o mecanismo de arraste ou deriva, tá? Que é quando você tem campo elétrico aplicado no material. Tá? O campo elétrico, a gente comentou, ele mede a força que se aplica sobre cada coulomb de carga, tá? Positiva colocada em um ponto. Então, se você tivesse uma força orientada para cá sobre uma carga positiva, para uma carga negativa, essa força vai ser para cá. Né? Então, esses elétrons se deslocam, né, por atração aqui desse campo elétrico em um movimento totalmente aleatório. Né? Vai batendo, não é totalmente aleatório, ele tem uma resultante, mas ele não é um movimento uniforme no sentido do campo. Então, ele vai ricocheteando, aí tem um movimento resultante num dado sentido. E o outro mecanismo, que eu acho que é novo aqui, né, para a maior parte de vocês, é o mecanismo de difusão, tá? Que é um mecanismo que ocorre pela diferença de concentração de um determinado corpo no espaço. Esse corpo agita e vai se espalhando. Tá? Então, se você tiver aqui uma concentração de lacunas nessa região do espaço aqui, tá? E você tiver menos lacunas nessa região, por agitação térmica, a tendência dessas lacunas é vir para cá. Tá? Como se você tivesse um frasco de perfume que se abre aqui, ó, nesse canto, deixa esse frasco de perfume aberto. Tá? A tendência das moléculas, aqui nessa sala, né, seria se afastar o máximo possível. Tá? Esse mecanismo ele é chamado de difusão. Tá? É um efeito, né, que ocorre por um gradiente, uma diferença na concentração de um corpo no espaço. Não é só com portadores, não. Tá? Com outros elementos, isso também ocorre. Então, esses dois mecanismos, tá, são os principais mecanismos para deslocamento de cargas dentro de um dispositivo desse. Tá? E os dois ocorrem ao mesmo tempo. Você vai ter difusão, né, de lacunas e elétrons e deriva ou arrasto de lacunas e elétrons. A soma dos dois dá a corrente resultante. Tá? Bom, então, entendido esse mecanismo, nós vamos começar a sintetizar aqui um dispositivo. Tá? Então, nós vamos começar a sintetizar um de outro e explicar, né, como que nós vamos conseguir controlar o fluxo de potência nele. Tá? Então, no final das contas, né, a gente compõe aqui o conversor, né, através da associação de dispositivos, e eles, em essência, vão fazer a mesma coisa
que válvulas e circuitos hidráulicos. Né? O que uma válvula e um circuito hidráulico faz? Você regula o fluxo de potência, tá? Entre a bomba, que é a fonte primária hidráulica, e a carga, abrindo e fechando a válvula. Né? Você pode ter válvulas proporcionais, você regula o quanto que ela vai restringir a vazão do fluido, e você pode ter válvulas on-off, né? Liga ou desliga, para você mandar toda a pressão que você tiver, né? Impor toda a pressão na carga ou não. Okay? Então, em eletrônica de potência é a mesma coisa, só que os comandos, né, para que esse fluxo de potência ocorra, ou sejam bloqueados, eles são eletrônicos. Tem que ter pulsos, né, eletrônicos ou pulsos de tensão ou de corrente para poder controlar isso. Okay? Então nós vamos ver como, né, a gente vai entender o bloqueio da corrente ou a sua condução a partir desse modelo de semicondutores. Okay? Esse estudo aqui, pessoal, nós vamos colocar o material P em contato com o material N, tá? E a gente vai assumir que não há diferença na concentração de portadores, tá? De dopantes, desculpa, nessa orientação. Então, nós vamos colocar aqui um material unidimensional para começar o estudo. E no primeiro momento nós vamos assumir que o mesmo tanto de dopantes, né, você vê, por exemplo, o material N, o mesmo tanto de fósforo que você vê a cada centímetro, será conservado, né, em toda a extensão do material. Tá?
Pessoal, eu vou descrever aqui uma sequência de passos como que se estabelece aqui as barreiras de potencial entre dois materiais N e P, né, quando a gente os coloca em contato, como a gente controla essa barreira para controlar a condução de corrente do dispositivo, tá? Que é o que a gente quer fazer no final das contas, né? Conduz corrente quando necessário, cessa a condução de corrente quando a gente precisar. E nós vamos regular o fluxo de potência para a carga desse jeito. Tá? Para até contextualizar a importância disso na mecatrônica, se a gente for puxar lá da ponta do cliente para essa fala que eu acabei de professar agora, tá? Nós aqui entregamos a manipulação de corpos de maneira controlada ao cliente. Então, a gente manipula a carga do cliente de maneira controlada. Né? A gente vê nos cursos de máquinas e acionamentos que para fazer isso a gente tem que regular o torque e o eixo do motor. Tá? O torque no lado mecânico do motor é o espírito da corrente do lado elétrico. Tá? E o controle da corrente no lado elétrico vai passar pelo controle desses dispositivos aqui. Quem conduz, quanto tempo vai conduzir e que nível de corrente que será conduzido. Tá? Então nós estamos nessa etapa da planta mecânica. Okay? Então peguei o dispositivo sendo condutor mais simples e aí eles vão ganhando complexidade com a nossa apresentação aos fenômenos envolvidos. Inicialmente aqui eu só coloquei o material tipo N em contato com o material tipo P. Tá? Então o material tipo N ele tem impurezas doadoras, né? Elas têm aqui 5 elétrons na banda de valência, né? E somente 4 vão fazer ligações com os átomos de silício. Então você tem um elétron aí que se torna candidato a migrar para a banda de condução. Tá? Qualquer mínima energia, tá? Como por exemplo a energia absorvida do ambiente na temperatura que a gente se dá, 27 graus Celsius ou 300 Kelvin, já é suficiente para que esses elétrons comecem a migrar para a banda de valência. Tá? Bom, da mesma forma, ou seja, você vai ter aqui uma concentração de elétrons na banda de condução. Desculpa até não pegar as palavras. Você vai ter migração de elétrons para a banda de condução do material. Tá? Da mesma forma que a gente tem lacunas, né, disponíveis no material tipo P, porque ele tem impurezas aceitadoras de elétrons. Né? Então eles têm 3 elétrons na banda de valência e vão se unir com átomos de silício que tem 4. Tá? Então, nas ligações covalentes a gente vai ter uma lacuna aí, né, que não será preenchida. A gente mostrou semana passada. Então você tem um excesso de lacunas aqui de um lado e um excesso de elétrons do outro. Tá? Por mecanismo de difusão, que a gente acabou de explicar, quando você tem uma diferença de concentração de um elemento, tá, no espaço, ele tende a migrar para outros pontos. Então, por difusão, tá, nós vamos começar a ver elétrons migrando aqui do material N para o material P e lacunas migrando do P para o N. Tá? Bom, quando isso começar a se desenvolver, tá, esses elétrons que migraram aqui no material N, eles deixam para trás uma estrutura cristalina com um próton a mais. Quer dizer, o elétron pode migrar, o próton não. Tá? Então, no diagrama de ligação, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Aqui a gente está com fósforo, tá? Você tinha um elétron aqui, ó, que migrou para o lado de cá, tá?
Então o fósforo foi colocado aqui na associação com os demais átomos de silício, né? E quando esse elétron migra para o lado de cá, ele deixa essa região do espaço aqui com um número de prótons maior que o de elétrons. Tá? Ele não é desequilibrado, senão você bombardeia a impureza, tá? Ela não está desequilibrada no material. Então, o mesmo tanto de prótons que você tem no núcleo, você tem de elétrons. Só que esse elétron que foi para a banda de condução, ele vai migrar, né, com pouca objeção no núcleo, né, você vai precisar de pouca energia para poder migrar para o lado de cá por difusão. Então, ele vai deixar aqui mais prótons do que elétrons. Então, nessa região do espaço aqui, você tem uma carga líquida positiva. Tá? Da mesma forma, do lado de cá, você tem impurezas aceitadoras, né? Tem uma lacuna aqui, ó, na banda de valência. Tá? Então, na hora que essa lacuna, né, na hora que esse material foi colocado em contato com o material N, tá? E essa lacuna aqui começar a migrar para cá, é uma lacuna migrando, significa que um elétron ocupou essa posição aqui. Tá? Você vai passar a ter lacunas migrando para cá. O que vai acontecer? Você passa a ter aqui na banda de valência mais elétrons do que prótons no núcleo. Então a carga resultante do material aqui nesse núcleo, nessa região, fica negativa. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando você tem desequilíbrio de carga elétrica entre dois pontos no espaço, você cria um campo elétrico. Ou seja, uma carga elétrica que fosse jogada aqui no meio, carga positiva, ela sofreria força. Tá? Teria repulsão das cargas desse lado e atração das cargas do outro lado. Tá? Então, a força por unidade de carga, por coulomb de carga, é chamada de campo elétrico. Então, a gente cria aqui, né, nessa região, um campo elétrico embutido no dispositivo. Ele não está ligado com nenhuma fonte de tensão externa. Tá? Esse campo elétrico foi criado, né, está embutido no dispositivo devido à difusão de cargas. Né? E a partir do momento que você cria campo elétrico aqui, você passa a ter fluxo contrário de cargas de novo. Então, você tem aqui, né, uma difusão de lacunas para cá, né, e elétrons para cá. Então, elétrons deslocando no sentido se correlaciona com uma corrente contrária. Então, você tem uma corrente de difusão de elétrons aqui e uma corrente de difusão de lacunas do lado de cá. Tá? Só que a partir do momento que existe um campo elétrico no espaço, né, o que esse campo elétrico vai produzir? Né? O campo elétrico está medindo a força que seria feita sobre um coulomb de carga positiva. Por conversão, o campo elétrico é isso. Então, se carga positiva seria atraída para cá, carga negativa começa a ser atraída para lá. Então, ao mesmo tempo que você tem difusão de carga no sentido, você passa a ter, por arraste, fluxo de carga negativa para o outro lado. Então, você tem difusão num sentido, você começa a aumentar essa barreira de potencial aqui, e na hora que ela vai aumentando, o campo elétrico aumenta junto. Quanto mais ele aumenta, tá, mais elétrons começam a voltar para um lado e lacunas para o outro. Quando que isso para? Na hora que a corrente de difusão empata com a corrente de deriva. Tá? Então, nesse momento, se estabelece um dispositivo que a gente chama de região de depressão. Ou seja, você vai ver uma faixa no material, né, dos dois lados, né, do tipo N e do tipo P, onde existe um equilíbrio de cargas, né, com conservação de cargas. Você botou dois materiais de cargas elétricas iguais. Né? O N sozinho tem carga neutra, o P sozinho tem carga neutra. Você botou os dois juntos sem nenhum agente externo, o somatório total de cargas não vai mudar. Tá? Então você vai ter aqui, mesmo tanto de carga negativa visto de um lado, você vai ver onde deriva se equilibra. Certo? Isso é chamado de região de depressão. Tá? A largura dessa região, pessoal, ela vai depender da dopagem. Né? Se você colocar muito mais, se você colocar mais impurezas, doadoras desse lado do que aceitadoras desse, você vai conseguir, né, empatar as cargas com uma faixa mais estreitinha desse lado. Ou seja, você vai ter mais concentração, mais gente cedendo elétrons aqui, numa região mais curta do espaço. Então você vai fazer com que esses elétrons cedidos ocupem uma região maior, aqui ou se difunda, né, uma região maior do outro lado aqui da junção metalúrgica. Tá certo? Então, se a gente considerar um nível de dopagem igual, né, o nível de dopagem vai te dizer quantos átomos de fósforo por centímetro cúbico você colocou
aqui desse lado. E o nível, a concentração de impurezas aceitadoras vai te dizer quantos átomos de boro você colocou do outro lado aqui. Então, essa diferença entre os níveis de dopagem vai dizer a diferença entre as larguras das regiões de depressão aqui. Quanto mais impurezas, né, dopantes você tiver, mais curtinho vai ficar nessa faixa. Aqui. Você precisa entrar menos nela para que você tenha a quantidade de cargas que vai empatar com as cargas do lado de lá. Okay? Então esse é o primeiro mecanismo que acontece no contato aqui das luvas. Tá? Vamos continuar com a história aqui. Escrevi parte do que a gente comentou na última análise, tá? E eu marquei aqui a concentração de impurezas dos dois lados do semicondutor, do lado P e do lado N, tá? Essa concentração está te dizendo aqui, né, concentração de impurezas aceitadoras no lado N, né, está te dizendo quantos átomos de impurezas aceitadoras você tem no centímetro cúbico aqui. Tá? E a gente pode, por vezes, faz propositalmente a diferença entre a concentração de uma impureza de um lado para outro. Tá? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, 3 vezes, né, mais impurezas aceitadoras desse lado do que desse, tá? A tendência é que a região de depressão desse lado aqui fique 3 vezes maior. Tá? Cada átomo de impureza ele vai potencialmente ceder o portador para os mecanismos de produção de corrente. Tá? Então, todos os átomos aqui, né, de impurezas aceitadoras no material P, tá, a temperatura ambiente vão ceder uma lacuna para a condução de corrente. E todos os átomos de impurezas doadoras no material N, basicamente todos, terão condição de ceder um elétron. Tá? Se a gente concentra mais impurezas aceitadoras de um lado, né, do que você tem doadoras de outro, você vai conseguir fazer com que as cargas que migram com difusão, né, entre os dois lados se equilibrem com larguras diferentes na região de depressão. Tá? Então, você vai ter aqui você tem mais impurezas, né, desse lado, então essa largura aqui da sua região de depressão fica menor do que essa. Dá para conseguir um equilíbrio de carga, mesmo de lacunas de um lado que elétrons de outro. Ok? Bom, por essa diferença de cargas, né, nós comentamos agora há pouco que é criado um campo elétrico no material. Tá? Então, na região do espaço você tem mais carga positiva que negativa, existe campo elétrico. E aqui eu fiz uma representação do valor desse campo elétrico, tá? Com um cálculo baseado na terceira lei de Maxwell. Tá? A gente tem 4 leis de Maxwell. Okay? A quinta lei de Maxwell, o Flamengo sempre ganha do Atlético, não importa. Essa é a quinta, mas eu não consegui ainda colocar em um congresso e ter aceitação da comunidade. Vou compartilhar só com os amigos aqui. Então, esse ano eu achei que ia perder de 10-0, o time da lanterna, do lado pro Galo, perde. Eu falei, não tem jeito, não. É lei de Maxwell mesmo, isso aí. Então, acontece. Tá? E eu apresentei para vocês duas leis, né, nos cursos de máquinas, formalmente, tá? E a 4ª lei de Maxwell, a gente conversou em alguns contextos, né? Não apresentou formalmente, que é a continuidade das linhas de campo magnético. Né? Você, todo lugar que você tem o polo norte, você tem o sul. Okay? Essa terceira lei de Maxwell aqui, ela é apresentada em cursos de física, né, na parte de eletromagnetismo, e se chama lei de Gauss. Tá? E o que ela diz? Né? Ela diz que se tiver fluxo elétrico a partir de uma superfície, tem carga elétrica no interior dessa superfície. Só isso que ela diz. Tá? Então, esse fluxo elétrico é medido pela quantidade, né, de linhas de campo elétrico que furam a vizinhança dessa superfície. Tá? Então, se o mesmo tanto de linhas de campo elétrico que entram de um lado da superfície saírem do outro, tá? Sinal que a carga elétrica aqui dentro é zero. Agora, se você tiver aqui um
fluxo elétrico resultante para dentro de uma superfície fechada, certo? Ou convergindo para dentro da superfície ou saindo, tá? Significa que tem carga elétrica aqui dentro. Tá? Já convergindo, a carga elétrica resultante é negativa. Se estiver divergindo, a carga elétrica resultante é positiva. Tá? Então essa que é a interpretação dessa lei de Maxwell. Tá? Bom, então eu peguei, né, e apliquei essa lei dentro aqui da nossa partilha semicondutor. Tá? Essas leis físicas, pessoal, elas demandam sempre uma geometria. Tá? Então você vai aplicar leis de Maxwell, leis da termodinâmica, etc. Você tem que ter uma geometria de aplicação. Né? Então, na primeira e segunda lei de Maxwell, a gente escolhe um caminho fechado que encerra uma superfície. Nós vamos ganhar uma dimensão na terceira lei de Maxwell. Vai ser um caminho fechado, vai ser uma superfície fechada que encerra um volume, que é a fronteira de um volume. Então eu peguei esse caminho fechado aqui, né, essa superfície fechada, que é essa que está desenhada aqui em rosa, tá? E coloquei uma face dela no final aqui da região de depressão e estou andando aqui, ó, com a largura dela aqui no material. Então, eu vou crescendo aqui a largura dela, tá? E computando o campo elétrico a partir do momento que eu vou andando com ela aqui. Ok? Bom, como é feito esse cálculo? Né? A gente tem que contar aqui a quantidade de cargas que tem no interior dessa superfície e associar isso com o campo elétrico. Né? Essa associação é feita quando a gente multiplica o fluxo elétrico em cada pontinho da superfície. Então, eu estou multiplicando uma pequena densidade de fluxo elétrico por uma pequena área. Eu somo com a próxima densidade de fluxo elétrico multiplicado por uma pequena área. E somo de novo com a próxima. Então, eu estou percorrendo aqui os quadradinhos da superfície, tá? E contando a densidade de fluxo elétrico em cada quadradinho desse. Ok? Bom, o que vai acontecer? Esse paralelepípedo aqui vai ter 6 lados, né? Os dois frontais, esses dois na frente e do fundo, o chapéu dele e o pé. Então você está com 6 lados aqui. Bom, nesse primeiro lado aqui, que está no final da região de depressão, não tem campo elétrico. Por quê? Se tivesse campo elétrico aqui, tá, você teria ainda deslocamento de cargas. E a região de depressão, ela acaba exatamente quando não há mais fluxo de carga resultante para dentro do material. Então, por essa constatação, né, ou por eliminação, não tem como ter campo elétrico aqui. Nessas 4 faces aqui, ó, o pé e o chapéu, e aqui na lateral, na frente e atrás, tá? Ou seja, essa cinta que envolve o material aqui, você também não tem campo elétrico. Por quê? Se você tivesse campo elétrico aqui, você precisaria de ter diferença em concentração de portadores nessa orientação. E pela premissa inicial nossa de estudo, eu vou manter a concentração de portadores uniformes nessa orientação aqui, ó, tá? E não vou variar para cima, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, mais impurezas aceitadoras nessa orientação aqui, por exemplo, 2 aqui, tá? Tem outros silícios. Se eu tivesse 2 aqui, na próxima camada eu tivesse uma só, tá vendo? Aqui eu estou com 2, aqui eu estou com 1, aí eu ia subindo e variando essa concentração nessa orientação vertical aqui. Aí faria sentido a gente ter difusão e ter campo elétrico aqui para cima, tá certo? Quando eu estou preservando nessa mesma orientação aqui, uma mesma concentração, ou seja, se eu achei 2 embaixo, vou achar 2 em cima e na próxima, você não tem aqui diferença na concentração de cargas, tá? Então não tem porquê aqui uma lacuna, um elétron sair daqui e ir ali para cima. Você não tem campo elétrico resultante, você vai formar diferença de concentração de carga elétrica nessa premissa de dopagem que a gente fez, tá certo? Então você também não tem campo elétrico nessas outras 4 faces aqui, tá? Isso você vai apreciar campo elétrico somente nessa última face aqui, tá? Bom, então quando a gente começar, né, com esse volume fechado bem colado na região de depressão, você tem carga zero, o campo elétrico vai ser zero.
A partir do momento que a gente for andando e crescendo essa superfície, em cada posição dessa aqui, a gente vai ter um valor de campo elétrico, né? E quanto mais ela anda, mais carga elétrica vai ser enlaçada no interior dessa superfície fechada. Então, mais o campo elétrico vai crescer. Tá? Se a gente tiver uma concentração uniforme, né? Estou fazendo um negócio que é chamado de junção integral, para a gente ter um primeiro cenário mais simples para estudar. Tá? Então, se você tiver essa junção integral aqui, a partir do momento que a gente vai se deslocando nessa orientação, a gente vai enlaçar proporcionalmente mais carga. Ou seja, se você dobrar aqui a espessura desse volume, você vai dobrar a quantidade de cargas. Certo? Isso vai acontecer até o limite aqui da região de depressão, tá? Onde a gente vai englobar todas as cargas negativas que estão aqui do lado P da junção. A partir do momento que você entrou no lado N, o seu cômputo de cargas agora tem cargas negativas de um lado e um pouquinho de carga positiva do outro. Então a carga resultante que tem no interior do caminho fechado começa a decrescer. Tá certo? E aí, se você andar com ela mais um pouquinho, você vai ter todas as cargas negativas de um lado e mais um pouquinho de positivo ainda. Então o fluxo líquido, né, decresce ainda mais. Tá? Até você chegar no final aqui, tá, da região de depressão, e o mesmo tanto de carga negativa que você vê de um lado vai ter de carga positiva do outro. O campo elétrico total volta a ser zero. Tá? Então o perfil do campo elétrico no interior dessa região de depressão vai ser esse aqui. Tá certo? Fora dessa região de depressão você não tem campo elétrico. Tá? Por quê? Não há diferença aqui na concentração de carga. Para cá ou para cá. O campo elétrico, portanto, vai ser nulo. Ok? Bom, quando a gente usa isso aqui em dispositivos em eletrônica de potência, em planta mecatrônica de potência, esse parâmetro aqui é de interesse para a gente, tá certo? Porque nós não queremos, né, que esse campo elétrico máximo aqui fique muito alto. Porque caso isso aconteça, você cria um mecanismo de avalanche aqui no dispositivo. Tá? E aí ele começa a conduzir corrente demais e se queima. Tá? Lembrando, né, campo elétrico mede força em newtons para cada coulomb de carga colocado em um ponto do espaço. Então, se esse campo elétrico cresce muito, você passa a ter força suficiente para quebrar as ligações covalentes e arrancar elétrons aqui da banda de valência desses átomos. E arrancar com violência. Então ele tem energia para colidir com elétrons de um vizinho, com átomos vizinhos, e arrancar elétrons dele. Esses dois arrancam mais 2 e mais 4, e esse aqui é um efeito de avalanche, que é a hora que o dispositivo vai se perder. Você vai queimar o dispositivo por esse efeito. Tá? Esse campo elétrico máximo aqui vai se apresentar em dispositivos semicondutores no chaveamento. Tá? Você pegar, por exemplo, pegar os robôs lá da Robocar, tá? Você vai regular o torque neles, motorzinho de corrente contínua, com ponte H. Tá? Você vai ter uma bateria aqui. Okay? A ponte H ela opera, tá, com essas duas chaves fechadas em um instante. Tá? Você não pode fechar duas no mesmo braço para não bater curto na bateria. Então você vai fechar essas duas ou essas duas aqui. Sempre nessa composição. Tá? E aí você vai fechar isso e abrir uma taxa onde você tem uma tensão média aqui compatível com o torque que você quer tirar no eixo do motor. Okay? Observe que quando essa chave está aberta, aparece nos terminais dela aqui, ó, toda a tensão da bateria. Tá certo? Então ela tem que ser capaz aqui de suportar essa tensão sem se romper. E ao aplicar tensão externa, você vai crescer aqui esse campo elétrico. Tá? Então esse é um parâmetro que nós vamos tomar cuidado, porque na alteração disso nas plantas mecatrônicas, né, dessas chaves semicondutoras nas plantas mecatrônicas, tá, nós teremos, né, nos momentos que as chaves estão desligadas, um valor grande para esses campos elétricos aqui. E aí eles podem se romper. Tá? Isso está associado a um parâmetro chamado de tensão de bloqueio direta ou tensão de bloqueio reversa. Ou seja, você não quer que conduza quando ela está com polarização direta ou em alguns contextos com polarização reversa. Tá? E aí a gente tem que
criar, né, uma maneira aqui de não deixar esse campo exceder o campo máximo de rigidez dielétrica do material. Tá? Então, esse é um primeiro parâmetro que eu queria chamar a atenção de vocês, né, para que ele não cresça tanto. E, né, já antecipando uma conclusão desse modelo que seria interessante para esse caso, né, vocês observam aqui o seguinte: quanto mais estreita for essa região de depressão aqui, tá certo? Mais esse campo elétrico vai crescer com um dado nível de carga. Então, se a gente conseguir aumentar a distância, que é a largura dessa região de depressão, conservando dentro dela o mesmo tanto de carga, a gente vai ser capaz de achatar esse campo elétrico. Tá? Isso é feito com diodos de potência. Tá? O cara aumenta aqui a largura dessa região de depressão para que esse campo elétrico se distribua mais uniformemente, tá? Ou ele varie mais suavemente nessa região. E aí o pico dele aqui não seja tão intenso. Aí o dispositivo consegue trabalhar com tensões mais altas sem ter campos elétricos excessivos. Tá? Falando em tensão, nós vamos desenhar um perfil da diferença de potencial aqui dentro. Tá? Um comentário, né? Pela presença do campo elétrico aqui, né, está se dizendo que há força, você tem que gastar força para poder deslocar um coulomb de carga aqui dentro. Ok? Bom, então, ao realizar, né, um agente externo, ao realizar força sobre esse 1 coulomb de carga, para que ele se desloque aqui dentro, ele vai transferir energia a essa carga. Tá certo? Eu, por exemplo, se eu pegar aqui 1 coulomb de carga positiva, tá, e quiser levar para cá, tá, com a minha mão, eu vou ter que fazer trabalho, ter que gastar energia do meu corpo para poder deslocar isso aqui. Tá certo? Bom, como a energia não se perde, essa energia que eu gastei para tirar essa carga daqui e levar ela para cá, tá, ela vai ser armazenada por essa carga de 1 coulomb aqui, através de uma energia potencial, uma energia de posição, que é correlata ao local onde essa carga se apresenta dentro dessa região perturbada no espaço. Né? Ou seja, para tirar essa carga elétrica daqui para cá, por exemplo, não tem que gastar energia. Tá? Não tem nenhum elemento restringindo esse movimento. Agora, se eu quiser tirar ela daqui e colocar ela aqui, tá? Eu vou ter que gastar energia. Tem que fazer trabalho sobre ela. Tá? E quando ela estiver do lado de cá, tá? Quase chegando do lado de cá, ela também passa a ter energia. Por quê? Vamos dizer que eu estou quase aqui no final da região de depressão. Se eu tiro a minha mão aqui, o que vai acontecer? Ela volta aqui. E ao voltar, né, ela vai ter capacidade, ela vai ganhar velocidade, ela vai ter capacidade de realizar trabalho sobre outras cargas. Ou seja, a energia que eu cedi a ela para colocá-la aqui, né, vai ser retornada a outros elementos quando ela se deslocar para cá. Tá? Esse conceito é bom ter em mente, porque a gente associa a energia de elementos na natureza pela posição que eles ocupam. Uma das formas de armazenamento de energia. Tá? Na mecânica, a gente faz isso também, que é a energia potencial gravitacional, né? Quanto maior a altura com relação ao nível de referência, né? Maior a energia do corpo, ou seja, maior capacidade ele tem de realizar trabalho sobre outro corpo. Tá? E energia potencial elástica. Na hora que você comprime um corpo contra uma bola, ela armazena energia também. Quanto mais você comprime, né, dentro daquela bola ali, mais energia o corpo tem armazenado. O mesmo conceito vale para a elétrica. Ou seja, você está numa região aqui que está perturbada por uma diferença de cargas elétricas, a energia que cada carga vai ter depende da posição que ela ocupa dentro daquela região. Tá? Você tentar botar uma carga positiva próximo a várias outras cargas positivas, você vai ter que gastar muita energia para fazer isso, e ela ali ganha capacidade de realizar muito trabalho também sobre outras cargas, caso ela seja abandonada. Ela vai voltar com muita velocidade. Certo? Então, nós vamos usar aqui dessa ideia para mapear aqui a diferença de potencial, ou a diferença de energia que uma carga elétrica tem de acordo com a posição que ela ocupa aqui dentro. Tá? Observa que uma carga positiva, né, para ela vir daqui para cá, ela teria que receber trabalho de um agente, porque o campo elétrico está apontando para cá. Então, o potencial nesse ponto aqui, nessa região M
ele é maior que o potencial elétrico, a energia de posição que uma carga tem no material P. Essa energia cresce do N para o P. Tá? Então, o dispositivo, né, um diodo desse aqui, desconectado do mundo externo, ele tem uma diferença de potencial embutida. Tá? Não precisa estar alimentado. Você vai ter na região de depressão uma diferença de potencial elétrico. Tá? Que é muito próximo aos 0,7 volts, né, se a gente tiver com um diodo de sinal. Está a diferença de potencial nos dois materiais. O pessoal na literatura costuma chamar isso de built-in potential, tá? Potencial embutido no material. Okay? Outra forma de ver isso, né? A diferença de potencial aqui entre dois pontos é a integral de caminho do campo elétrico. Tá? Seria a integral de caminho entre o final da região de depressão do material P e o final da região de depressão do material N. Xn do campo elétrico vezes dE. Tá? Então o campo elétrico aqui mede a força por unidade de carga e quando você exerce essa força e isso se desloca em metros, né, o dE em metros, você realizou trabalho, né? Força vezes deslocamento, trabalho, a energia que você deu para cada um coulomb de carga que se deslocou ali dentro. Né? Então, a diferença de potencial aqui em volts, ela mede isso. Tá? A energia que foi gasta por unidade de carga para poder deslocar essa unidade entre um ponto e outro. É igual acontece na tomada, né? Se você está com a tensão alternada lá. Se em um instante, por exemplo, a tensão RMS 110 ou 127 volts dá mais ou menos um pico de 189 volts. Né? Então, está dizendo que entre aqueles dois plugs da tomada ali, cada coulomb de carga que circular de um pino no outro, tá? Vai ter que deixar para uma carga conectada a ela 189 joules de energia para cada coulomb. Tá? E por isso você conecta a carga e você tem energia elétrica transferida a ela. Certo? Agora nós vamos colocar alimentação externa. Então nós vamos começar a brincar com isso aqui, dar vida para esse dispositivo, conectando ele ao mundo externo, e vamos ver qual a condição que essa conexão tem que ter para que ele favoreça a circulação de corrente ou bloqueie essa circulação. Agora, né, tendo entendido o que acontece com o dispositivo,
mas ele ser conectado ao mundo externo, a gente fica em condições, né, de prever o comportamento dele quando ele for ligado a um circuito, né, pelos seus terminais aqui externos. Então eu apliquei uma fonte de tensão contínua aqui para facilitar a nossa primeira análise, né? E o que a gente vai observar quando a gente aplicar essa fonte de tensão contínua? A gente vai aplicar, né, entre esses dois pontos aqui, uma diferença de potencial, né? Vou chamar aqui de VA. Bom, essa diferença de potencial, ela caracteriza o campo elétrico, né? Ou seja, você está dizendo que você precisa, né, exercer força ou trabalho para tirar uma carga positiva daqui e levar ela do lado de cá. Certo? O que significa que um agente externo vai tentar fazer isso. Se ele tiver que gastar energia para deslocar essa carga aqui, ele vai perceber que existe nessa região do espaço um campo elétrico criado por esse agente, que é a fonte de tensão VA. Então, nós vamos ter dois campos elétricos presentes aqui quando a gente aplica a fonte de tensão externa, né? Então, o primeiro campo elétrico embutido do material, pela diferença de cargas aqui, que nasceu da formação dessa região de depressão, e o segundo campo elétrico pela ação da fonte externa, certo? Bom, como uma carga positiva colocada aqui dentro, né, sofreria uma força orientada aqui no sentido da esquerda para a direita, né, pela ação aqui dessa fonte de tensão, observa que o potencial mais positivo da fonte aqui conota, né, o ponto de maior energia, né? Cargas positivas, elas tendem a ir para os pontos de menor energia. Então, se tiver uma fonte de campo aqui, colocar uma carga positiva aqui, por repulsão, ela tende a vir para cá, certo? E ela vai se deslocar até o infinito, onde a gente caracteriza aqui um ponto de potencial zero. Okay? Então, a tendência natural de cargas positivas irem aos pontos de menor potencial. Então, para fazer com que essa carga se desloque para cá, a gente vai ter uma ação de rejeição aqui, né, dessa fonte que é caracterizada pelo campo elétrico, tá? Esse LVA. Estou só repetindo esse estende em diversos pontos do espaço. E aí, por superposição, a gente vai ter um campo resultante, tá? Você tem um campo embutido do material, no sentido, né? E você vai ter, que a gente deduziu agora há pouco, você vai ter um campo da fonte em outro sentido. Então, a subtração dos dois dá um campo resultante para cá, de menor amplitude, certo? Então, se a gente desenhar esse campo resultante, né, baseado no nosso resultado, o que vai acontecer? Se a fonte externa não existisse, a gente teria esse perfil aqui. Tá? Se a gente coloca a fonte externa positiva, a gente reduz, né, os dois campos são contrários, a gente reduz o valor do campo elétrico resultante em cada ponto. Então, é como se ele se deslocasse para cá, está menor em 9. Tá? Se a gente colocasse uma fonte externa contrária, ou seja, polarização reversa no diodo, tá? Tivesse um potencial mais positivo aqui do que aqui, o nosso campo elétrico estaria, devido à fonte, para cá. Então ele se somaria com o campo embutido no material. Então o campo embutido extracejado, somado com outro nível, ele ia descer aqui para esse ponto. Tá? Bom, nessa situação, tá? A gente perceberia aqui uma variação na curvatura dos níveis energéticos do material. Né? Então a gente falou aula passada e conversou aqui, né, que além daquele modelo de ligações, né, que mostra os átomos, a gente pode entender o comportamento aqui pelo modelo de níveis energéticos. Tá? Então o que vai acontecer? Quando você conecta dois materiais desses aqui, tá? Existe aqui na região de depressão uma curvatura dos níveis de condução e valência do material. Tá? Então, antes, quando a gente estava trabalhando com material, ou com material puro ou intrínseco, né? Ou com ele dopado, a gente só falava de dois níveis de energia, de condução e de valência. Tá? A partir do momento que você coloca os dois em contato, tá? Você precisa gastar energia para tirar um elétron daqui e levar ele para cá. Tá? Ou dentro do material, né? Você tem que gastar energia para tirar ele daqui e levar ele para cá. Senão não vem mais espontaneamente. Tá certo?
Então, se ele precisa de níveis energéticos diferentes de acordo com a posição que ele ocupa, a gente vai mapear esses níveis aqui no espaço. Tá? E o que vai acontecer? Quando a gente aplica a tensão externa e diminui o campo elétrico total, tá? A gente vai diminuir a energia necessária para tirar um elétron daqui e colocar ele aqui. Certo? Quanto mais intenso for um campo elétrico, mais energia um agente tem que gastar para tirar uma carga de um ponto e levar para outro. Ou um elétron aqui da região de condução ou uma lacuna da região de valência. Tá? Quando nós reduzimos o campo elétrico pela aplicação aqui dessa diferença de potencial, tá? A gente vai ter que gastar menos força sobre cada cônodo de carga para deslocar ela aqui de ΔX metros. Ou seja, menos trabalho, força vezes deslocamento menor. Então o que vai acontecer aqui com esses níveis energéticos? Eles vão cair de acordo com a posição. Você vai ter aqui um nível energético menor quando você aplica uma fonte de tensão externa. Então esse nível de energia aqui de condução vai cair e o de valência também. Tá? Então o elétron precisa agora de menos energia para poder passar essa barreira de potencial. E aí que acontece a mágica da condução. Tá? Por quê? Está aqui com elétrons nessa banda de condução, aqui no material meio. Na hora que a gente reduz aqui o nível energético, a barreira de potencial energético, a gente consegue fazer com que mais elétrons venham para cá por difusão, pela aplicação da tensão externa. Certo? Da mesma forma que quando elétrons migram para cá, tá, eles deixam a oportunidade de elétrons da banda de valência migrarem para cá, e aqui a gente tem lacunas. Tá? Então você vai criando lacunas aqui, que são portadores minoritários, elétrons, esses elétrons se deslocam, e alguns outros elétrons também, né, têm energia suficiente para vir para cá, certo? E deixam mais lacunas aqui. Então, conclusão, você começa a difundir lacunas de um lado e elétrons do outro, quando você diminui a barreira de potencial. Isso com a tensão positiva. Tá? Quando você aplica a tensão negativa, tá? O campo elétrico embutido fica no mesmo sentido do campo elétrico que a fonte impõe. Então você cresce o campo elétrico ali dentro. Tá certo? Esse campo elétrico está orientado para cá, né? Mostrou quando a tensão tiver, né, menor do que zero, o campo elétrico resultante está para cá. Então o que vai acontecer? Você tem que gastar muito mais trabalho para tirar uma carga elétrica daqui e colocar ela aqui. Tá? Ou seja, a energia gasta vai depender da posição. E agora você vai ter que gastar mais energia do que se o material não tivesse tensão nenhuma. Tá certo? Então, como a gente está marcando a energia em função da posição, tá? Que é isso que mostra esse diagrama de níveis energéticos, você vai ter uma barreira de potencial aqui energético muito maior. Consequentemente, na temperatura ambiente, pouquíssimos elétrons vão ter energia para poder passar de um lado aqui para outro. Tá certo? O que vai acontecer? Bloqueio. O material para de conduzir. Então, um primeiro segredo aqui, né, uma primeira mágica desses outros é essa. Ou seja, pela polaridade da tensão externa, a gente consegue controlar a altura aqui desses níveis energéticos e fazer com que, com tensão positiva, ele conduza e com tensão negativa, ele bloqueie. Né, que é o que a gente comentou no início da aula, similar a uma regulação de potência em um sistema hidráulico de uma válvula. Fecha a válvula, não vai potência no fluido hidráulico. Abre a válvula, vai potência. Tá certo? Então aqui a gente já tem um primeiro indicativo, né, de como usar esse dispositivo para retificador. Tá? Eu estou pensando uma coisa aqui, pessoal. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, que é dar aula de transparência, porque a galera dorme, ainda mais funcionário. Tá? Agora é o seguinte, esse tipo de análise, como os desenhos, está demorando muito. Tá? Natural, a aula está fluindo, a gente está conversando uma boa, as ideias estão encaixando, mas esse curso é muito curtinho. Eu estou achando que para esse material que eu vou fazer slide para a aula que vem. A gente poder andar mais rápido com isso, chegar nos conversores, a gente volta a fazer aula no quadro. Tá? Eu tinha feito um plano de aula aqui e a gente trabalhou
num ritmo bom e não está nem perto de acabar. Ok? Aí depois eu passo para vocês os slides e a gente, pelo menos esse pedaço aqui, nós vamos fazer esse slide.